Olá meninas, tudo bom? Hoje é sábado, 30 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 54 dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é um caminho solitário. O texto-chave está em Cantares, capítulo 2, no versículo 10. E eu desejo que todas tenham um abençoado final de semana, mais um final de semana que o Senhor nos proporciona, que nós possamos usar esse tempo para a gente ruminar, para a gente praticar e para a gente caminhar com o nosso mestre. Amém? Nós estamos falando de caminho, né? Essa semana toda falamos de caminho, as dificuldades que a gente encontra no caminho. Também falamos do poder de duas orações que a gente não tem muito costume de usar, que é a oração do silêncio e a oração da contemplação. E hoje nós vamos falar que esse caminho, irmãs, tem algo que a gente vai precisar aprender. Que esse caminho, né, ele é um caminho solitário. Não estou dizendo um caminho de solidão, tá? É diferente. É um caminho de solitário, de solitude, de que você tem que estar só. Porque ele é um caminho individual. Esse caminho é só você e Deus, é só você e o mestre. E muitas vezes nós vamos nos sentir só, querendo que outra pessoa estivesse caminhando com a gente, querendo que outra pessoa estivesse ali nos ajudando. É claro que em algum momento da caminhada, algum momento nesse caminho, nós vamos encontrar pessoas maravilhosas que vai nos ajudar, que vai nos dar uma direção, que vai nos abençoar. Nós vamos ter comunhão, né? Nós vamos estar no meio de outros irmãos, mas no geral é um caminho só você e Deus. Então isso tem que ficar bem claro pra gente. Isso é uma das coisas que a gente precisa entender. E vamos ler aqui pra gente entrar no que Deus quer. Capítulo 2 de Cantares, no versículo 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantar as aves. A voz da rola ouve-se em toda a terra. A figueira começou a dar o seu figo e a vide em flor exala o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Então, ontem nós estávamos lendo esse texto foi o mesmo de ontem, que o Senhor está nos chamando para ir com Ele nesse caminho, né? E então nós já ouvimos o chamado, nós já aceitamos o chamado e nós vamos trilhar esse caminho. Irmãs, eu acredito que não existe um homem ou uma mulher que consiga ser o mesmo depois de ter andado com Deus. Então, é diferente da gente dizer que anda com Deus, mas a gente realmente não sabe se Ele anda conosco, né? Mas essa sintonia, essa sincronia precisa estar ligada. Ele tem que estar andando conosco também, nesse caminho. Então, o caminho, nós vamos nos sentir só. Nesse caminho não adianta a gente ficar esperando o outro, irmã. Não adianta. Quando o meu marido converter, eu vou andar melhor, eu vou ser mais firme, eu vou fluir melhor. Quando o meu filho converter, quando a minha filha, quando a minha mãe, quando o meu pai, quando não sei quem, quando o meu pastor me der mais atenção, aí, irmã, eu vou fluir melhor. Quando me der uma oportunidade. Irmãs, esse caminho é solitário. É você e Deus. Nós vimos isso na própria vida de Jesus. A gente viu isso na própria vida de Jesus. Então, mais uma vez, não é um caminho de solidão, né? Porque a solidão do mundo, a solidão de ficar só, de se afastar, isso aí leva a pessoa a outros caminhos não muito bons, né, irmãs? A gente já conhece e sabe histórias que levam a caminho de morte. Eu estou dizendo de um caminho solitário, de solitude. E nesse caminho ele é individual. Ele é um caminho que é você, Jesus e a sua história. Então, ele é um caminho individual, né? Aí você pergunta, mas se Jesus vai estar, por que eu estou falando de caminho solitário? Estou falando de solitário humanamente falando. Humanamente falando, é você que vai estar construindo com Jesus a sua história. Vai ter pessoas que vai te ajudar, vai ter pessoas que vai ser colocado no seu caminho, mas no geral é você e Deus. Então não adianta, irmãs, a gente ficar esperando outras pessoas. Por muitos anos eu andava no caminho, mas eu estava indo muito lento, porque eu queria esperar pessoas. Eu queria pessoas junto comigo nesse caminho. Eu queria as minhas melhores amigas comigo nesse caminho. Eu queria minha família toda nesse caminho.
Tanto é que eu estou fazendo devocional porque eu quero vocês, mulheres, junto comigo nesse caminho. Eu quero que vocês descubram o caminho. Só que eu aprendi algo. Eu não posso parar no caminho. Eu não posso parar. Eu não posso dizer, olha, Jesus, eu só vou até aqui porque eu preciso parar, porque eu preciso parar para esperar fulano. Olha como é que essa pessoa está longe, eu preciso parar. Só que ao contrário, quanto mais você caminhar, quanto mais você ir a fundo, quanto mais você desfrutar, quanto mais você descobrir quem você é, quem Jesus é, o que Deus quer para você, a sua história, mais você vai ser luz para essas pessoas. A gente não vai estar abandonando ninguém, mas isso nunca foi o plano de Deus. Deus nos chamou para atrair vidas, para ganhar vida. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos cuidar da nossa vida com o Pai. Então, vamos ler Mateus capítulo 10, no versículo 38. Mateus 10, 38 fala assim. Mas vamos ler o 37. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, aqui está dizendo dessa parte, de que a gente tem que aprender a deixar pai e mãe, que a gente não pode amar mais as pessoas do que a Deus. Isso aqui também não está dizendo que a gente deva deixar as pessoas para lá, irmãs. Não é isso. Ele está dizendo da gente não ter uma idolatria, das pessoas não serem, a gente colocar elas na frente e dizer, eu não te sirvo por causa disso, eu não te sirvo porque meu marido não está junto, eu não te sirvo porque eu tenho que estar focado agora no meu filho que não está bem. É isso, nós não podemos colocar essas pessoas como ídolos no nosso coração, que faz com que a gente não desfrute, não ande no caminho. Esse caminho, irmãs, você precisa desfrutar. Você precisa aprender a desfrutar de Jesus e da sua própria companhia. Da sua companhia agora, não estou falando só de Jesus, estou falando de você, da sua própria companhia. Se você não conseguir ficar a sós com você, com seus pensamentos, com a sua vida, então o seu caminho vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil seguir o caminho de Jesus, porque o caminho está falando aqui que é um caminho que nós precisamos pegar a nossa cruz e seguir ele. O caminho está dizendo aqui que se nós não pegarmos a nossa cruz e não seguir ele, mesmo com a cruz, mesmo com a dor, mesmo com a dificuldade, a gente não é digno dele. Porque ele é o caminho. Ele está preparando o caminho. A palavra diz que ele foi ao Pai para preparar morada para nós. Ele deu a vida por nós. Ele deu a palavra dele por nós. Então, ele já fez tudo por nós. E por que nós não podemos abrir mão de nós mesmos? Aqui está dizendo que nós precisamos abrir mão de nós mesmos para seguir Jesus. E dedicar a nossa vida nesse caminho. Porque isso é caminho de vitória, irmãs. Não é só porque Deus está nos chamando para viver um caminho onde só vai ter... é por religião, né, irmã? Por religião, porque a religião cristã indica isso. Não, é porque ele é a vida. É porque ele tem segredo para nos revelar. É porque ele quer falar conosco. Em Marcos 8:34, Marcos 8:34 fala assim... Marcos 8:34. 8:34, vamos lá. Vamos ler desde o 31. Então começou ele, Jesus, a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente aos seus discípulos, ele lhe disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca
da sua alma. Então, nesse versículo, nesse texto aqui, o Senhor está dizendo, né, que ele ia sofrer. Eu vou sofrer rejeições, mas eu vim para cumprir um propósito. E Pedro, no seu olhar humano, reprova, né? Não fala isso do Senhor, né? Não faça isso consigo mesmo. E Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e dos homens. Então ele repreendeu Pedro aqui dizendo: você está pensando com a cabeça do homem, mas o meu plano é maior, né? Eu sei por que eu vim. Mas o versículo-chave que eu quero ler é isso: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Irmãs, nós precisamos aprender isso, tomar a cruz e seguir. Nós precisamos tomar a nossa cruz. Nesse caminho é um caminho difícil, né? Tem momentos que ele é de desfrute, tem momentos que ele é de deleite, mas tem momentos que ele é difícil porque nós precisamos carregar a nossa cruz. E nós vamos estar sozinhos. E Jesus, mais do que ninguém, ele sabe o que é carregar uma cruz sozinho. Ele teve uma ajuda ali do homem que parou ali no caminho e ajudou ele, mas no geral ele carregou a cruz sozinho. Assim é conosco, cristão. Nós temos uma cruz a ser carregada nesse caminho. Nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que nos esforçar, né? Nós temos que agarrar ao Senhor. Esse solitário não é solitário do Senhor, porque Jesus nunca vai nos deixar só. Nunca vai nos deixar só, porque ele disse: eu nunca vou abandonar vocês. Ele mesmo disse: eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Então Jesus nunca vai nos deixar só, mas no geral nós temos que pegar essa cruz e seguir o Mestre. Quero ler um versículo aqui que eu achei, falou um pouquinho de ontem, falou do caminho, e eu queria ler aqui. Marcos 9:34 fala assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Ele, assentando, chamou os discípulos: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou no meio dele, tomando-a no braço, disse: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que receber a mim, não recebe a mim, mas quem me enviou. Olha que texto, né? O Senhor interrogou para os discípulos: o que vocês estavam falando pelo caminho? E eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. Então, nós precisamos abrir mão de nós mesmos, nós precisamos abrir mão dos nossos desejos. Nós não estamos servindo ao Senhor para saber quem é o maior, quem vai ser o menor, o que vai ganhar, o que não vai ganhar. É uma história, irmãs, é a nossa história. O Senhor está escrevendo a nossa história. Jesus, nesse caminho, Ele quer que você aprenda a escrever com Ele a sua história. Vamos ler Salmo 37, no versículo 23. Fala assim: o Senhor confirma os passos do homem bom, e no seu caminho ele se compraz. Se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. E aí fala assim: já fui moço e agora sou velho, porém eu jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, será perpétua a tua morada. Mas o texto mais que me chamou a atenção aqui está falando que o Senhor confirma os passos de um homem bom. Se nós queremos saber se Deus está conosco, se Deus está se agradando da nossa vida, Deus vai confirmando. Você vai andando com Ele, Ele vai andando com você e Ele vai te confirmando. Ele vai confirmando aos olhos de todos: eu sou com esse homem, eu sou com essa mulher. Então o caminho é individual, irmãs. O caminho é a sua história, é o seu caminho.
Não adianta a gente querer culpar. Mas eu não consigo caminhar por causa do meu pai, eu não consigo caminhar por causa da minha mãe. Você não sabe como eles são difíceis, você não sabe como as pessoas são difíceis, você não sabe como que as pessoas me impedem. Isso é desculpa, porque o próprio Jesus disse: quem amar mais pai, mãe, filho, filha e não deixar para seguir o Senhor não é digno dele. Ele é um caminho digno. Ele é um caminho digno, um caminho glorioso. E ele confirma os passos do homem bom. Bom, vamos falar aqui agora em Gênesis capítulo 5, no versículo 22 a 24. Fala de um homem que fala assim: andou Enoque com Deus. Depois ele gerou a Metusalém e ele viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Isso é uma história incrível desse homem que andou com Deus, né? Está dizendo aqui que ele andou com Deus e que os anos dele, olha que interessante, irmãs, os anos de Enoque que andou com Deus era 365 anos. Ele viveu 365 anos, que representa um dia do ano, porque nosso ano tem 365 dias. Todos os dias nós precisamos andar e descobrir como andar com Deus. Ser conhecido como Enoque foi. Ser conhecido como uma mulher que anda com Deus. Ou, depois que ela partir, uma mulher que andou com Deus. Eu quero ser conhecida como uma mulher que andou com Deus. Você quer ser conhecida como uma mulher, um homem que andou com Deus? E como eu disse no começo, não tem um homem ou uma mulher que ande com Deus e possa ser o mesmo. Nós não vamos ser o mesmo. Nós vamos crescer e romper. Eu não sou a mesma do ano passado. Eu não sou a mesma de 10 anos atrás. Você precisa aprender a crescer, a se renovar. Como eu disse, nas fases da vida, a gente, depois que chega na fase adulta, a gente acha que a gente já passou as fases, que a gente vai ser a mesma dali para frente, né? Nós não tem como ser a mesma. Não tem como, porque Deus vai te renovando, Deus vai te fortalecendo, Deus vai falando com você, Deus vai te esclarecendo. E Enoque, ele andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Deus arrebatou esse homem, não fala da morte dele ali. Foi arrebatado, foi tomado, tirado da terra, de tanto que ele andou com Deus. Então esse texto é incrível e que nós possamos pegar essa idade aqui de Enoque e transformar ela aqui nesse ano, todos os dias, cada ano que entrar, irmãs, a gente diz: eu quero mais, eu quero andar mais com o Senhor esse ano, eu quero ir a fundo. Então nesse caminho, irmãs, Jesus se sentiu só. Quando Jesus foi orar ali nos últimos dias da sua vida terrena, os discípulos não oraram com ele. Vai ter momentos, irmãs, que não vai ter gente para orar com a gente, não. É a gente com a gente mesmo. Eu me lembro das irmãs que oravam comigo, né? As minhas queridas senhorinhas que oravam comigo. Uma já partiu, a outra é maravilhosa. E hoje em dia a gente já não ora tanto mais. Mas porque a gente vai crescendo. A gente vai crescendo e Deus quer ver a gente crescendo, né? Tem mulheres que no começo da caminhada eu conversava mais e hoje elas amadureceram. E não é que a gente não está em comunhão, é porque elas já amadureceram, elas já conseguem ver as coisas com mais clareza, elas já conseguem tomar decisões com mais clareza. E isso é crescer, né? Você quer ver um filho seu rompendo, que vai continuar te amando, que vai continuar dependendo ali do seu carinho, do seu amor, mas você quer ver eles crescerem. Então a vida cristã, o caminho com Jesus é isso. Ele quer nos ver crescer. Ele nunca vai nos abandonar, ele está sempre conosco. Mas às vezes vai ter momentos que nós não vamos ter pessoas que orem conosco. Como Jesus falou: vocês não puderam orar comigo um pouquinho. E ele fez isso 3 vezes. 3 vezes os discípulos não conseguiram. Jesus se sentiu só. Elias se sentiu só. Né? Foi para o deserto, começou a chorar. Disse: Senhor, não tem ninguém. Depois Deus disse para ele: meu filho, tem 7.000 escondidinhos. Você não está sozinho, não. E quando a gente toma essa consciência desse caminho, irmãs, a gente vai entendendo que tem gente andando com Deus na terra. O mundo está perdido. Mas tem mulheres e homens de Deus na terra ainda. Tem pessoas que estão buscando ao Senhor. E nós vamos encontrar com essas pessoas no meio do caminho. E há uns anos atrás eu disse isso para o Senhor. Eu falei: Pai, eu quero encontrar
Daqui para frente na minha vida eu quero encontrar os seus remanescentes. Eu quero bater o olho e descobrir, opa, aquela pessoa ali, ela serve a Deus de verdade. Não quero estar distraída, irmãs, com quem está brincando no caminho. Às vezes nós distraímos, nós ficamos sentando à mesa, né? Como diz a palavra em Salmos 1, a roda dos escarnecedores. Nós ficamos distraídos com pessoas que estão brincando, sabe? Deus está te chamando aí mais fundo, e aí você encontra pessoas como Pedro, que estava na carne, que disse, não pensa isso de você não, Jesus. Sabe, às vezes Deus está te chamando aí mais fundo, as pessoas estão debochando da gente, e a gente está perdendo tempo com elas. Mas para que você lê tanto? Mas para que você tem que orar? Mas para que você tem que jejuar? Mas por que você tem que abrir mão? Não, Deus não quer isso não, irmã. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você desfruta da vida. Não economiza não. Trabalhe e gaste todo o seu dinheiro, porque isso é maravilhoso. Você tem que curtir a vida. A gente vai recebendo esses conselhos e a gente vai ficando do ladinho do caminho. O caminho está indo, você está ficando, né? Então, Jesus é o caminho. Nós temos que andar por Jesus, com Jesus. Ele tem que guiar a nossa vida. É a palavra dele que tem que guiar a nossa vida. Nesse caminho, eu já disse isso, nós temos que fechar os ouvidos para as vozes, né? Agora, quando a gente entrar bem dentro do caminho, aí fica um pouco mais fácil. Mas enquanto a gente está ainda descobrindo, né? Enquanto a gente não conseguiu se libertar, enquanto a gente não está conseguindo nem pegar a nossa cruz, a gente está arrastando ela, porque a gente não entregou, né? Porque o dia que a gente entregar a nossa cruz, a nossa vida, vai ficar bem mais fácil. Vamos ler aqui, Deuteronômio capítulo 31, no versículo 8, fala assim, 31:8. O Senhor, deixa eu ler o 6. Deus falando com Josué. Sê forte e corajoso, não temas, nem vos atemorize diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará e nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo o povo, sê forte e corajoso, porque com este povo você vai entrar à terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Então nós precisamos ter essa consciência, irmãs, que o Senhor está conosco, que o Senhor vai à nossa frente. Nós temos que ter essa consciência de que Ele nunca vai nos abandonar. Eu não deixei aqui os versículos, mas a gente já sabe que tem milhões de versículos, né? Que Jesus disse que não ia nos deixar, que não ia nos abandonar. Vamos ler Jeremias, capítulo 21, no versículo 8. Uma coisa que eu quero dizer aqui, irmãs, na nossa vida só tem 2 caminhos. Tudo na nossa vida é 2 decisões. Ou a gente toma uma ou a gente toma outra. Não existe meio termo. Ou a gente segue o caminho da vida e da morte, ou a gente segue o caminho da vida ou da morte, ou a gente segue o caminho da luz ou o caminho das trevas. Ou a gente serve a Deus ou serve o mundo e o diabo. Não existe meio termo. Na nossa vida só temos 2 escolhas para tomar a decisão. Então eu quero ler aqui. Jeremias 21, 8. A este povo dirá, assim diz o Senhor, eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Eu não deixei aqui o texto em Deuteronômio que fala, eis que eu ponho diante de ti o caminho da vida e da morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a vida. Escolhe o caminho da vida. Né? Então, nós não temos escolha, irmã, assim, diferentes escolhas. Eu posso ficar no meio do caminho, eu posso ficar parado, é só 2 escolhas, ou o caminho da vida ou o caminho da morte. Se nós começarmos a ficar parado, nós estamos mais para o caminho da morte do que o caminho da vida. O caminho da vida é um caminho de movimento. A vida, ela é um movimento, né, irmãs? Nós estamos vivos porque o nosso corpo está em movimento, o sangue está correndo em nós, o coração está batendo. Então, a vida ela é um caminho de movimento. Olha, nós precisamos o que nesse caminho? Moisés disse ali para Josué, ser forte, ser corajoso, ser constante, confia, crê. Isso são elementos que nós precisamos nesse caminho de solitude. Por isso que ontem eu disse, aprenda a desfrutar de você mesmo,
Sai para almoçar com você sozinha. Sai para tomar um café, sai para fazer uma caminhada. Irmãs, a gente tem tanta dificuldade de ficar sozinha que mulheres, muitas vezes, as poucas vezes que fica sozinha, é perigoso cair em algo errado, porque não consegue ficar sozinha. Não consegue ficar sozinha com seus pensamentos, não consegue ficar sozinha com você, né? Não consegue estar sozinha num restaurante, porque acaba que alguém pode vir flertar, ou a própria pessoa já pode começar a se sentir livrezinha e já quer ir para outros caminhos. Desfrutar de você, saber a sua posição, né? Eu sou uma filha amada, eu sou rei sacerdote, eu sou uma representante do reino, o Senhor está comigo, eu estou seguindo um caminho de vida, um caminho de paz, não importa onde eu esteja, não importa onde eu esteja sozinha, eu estou no caminho e Jesus está comigo. Eu quero ler agora, para terminar, Jeremias 22, no versículo 21. Eu falei contigo na tua prosperidade, Deus falando aqui, né, com o povo. Eu falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvido à minha voz. O vento apacentará os teus pastores e os teus amantes irão para o cativeiro. Então certamente ficará envergonhada e confundida por causa da tua maldade. Ó tu que habita no Líbano e faz os teus ninhos no cedro, como gemerás quando te vierem as dores e as angústias, como que de dores de parto. Isso aqui é uma palavra dura que Deus estava dizendo ao povo. Eu falo contigo na sua prosperidade, mas você diz, eu não vou ouvir. E aqui está dizendo, Deus chamando a atenção do povo e dizendo, assim tem sido desde a sua mocidade. Irmãs, quantas de nós temos sofrido há anos, às vezes desde a nossa mocidade, porque não ouvimos o Senhor, não nos esforçamos para andar no caminho. O Senhor está conosco, a palavra de Deus, eu li aqui a palavra de Deus falando que o justo não vai ficar prostrado. Se ele cair, ele não vai ficar prostrado, porque o Senhor vai nos levantar, porque o Senhor está conosco nesse caminho. Então que nós possamos entender e aprender a desfrutar desse caminho. É um caminho solitário. Isso aqui é importante a gente aprender os passos, porque amanhã eu vou falar de outro assunto e é importante a gente entender sobre esse caminho, que ele é solitário. Então não adianta se cobrar, não adianta cobrar do outro. Porque os meus pastores, né? Se os meus pastores me procurassem mais, eu ia estar mais firme no caminho. Porque se tal pessoa fizesse isso para mim, eu ia estar melhor no caminho. É você e Deus. É você e Deus. Eu lembro da primeira oração que eu recebi para mim, a questão de fluir no caminho, no chamado, há muitos anos atrás. Eu era menina ainda, meus 19 anos. E um pastor me deu um conselho, ele disse, olha, o conselho que eu te dou para você começar a fluir, você precisa orar por você todos os dias, pelo menos 1 hora por dia. Ele falou, ore por você, em primeiro lugar, depois pelas pessoas. E eu quis lembrar disso hoje, porque nesse caminho, irmãs, foque em você. Foque em você. Isso não é egoísmo, isso é você estar de pé, é a coluna estar firmada para poder ter força, para poder ter direção, para sustentar a casa. O problema é que nós, no caminho, a gente pega uma bagagem de distração, a gente pega a mochila da distração, e a gente começa a tirar coisas lá de dentro para conversar com Deus sobre o caminho, porque a gente quer fugir da gente mesmo. A gente não quer colocar aqui as nossas mazelas desde a nossa mocidade, como está dizendo aqui. Aí a gente começa a tirar coisas dentro da mochila. Vamos falar dessa pessoa, vamos orar por essa pessoa, e Deus falando, olhando, né? Eu estou esperando você andar no caminho. Eu estou esperando você pegar a sua cruz e me seguir. Estou esperando você abrir mão de si mesmo. Então, irmãs, é um caminho solitário onde nós vamos ter que olhar para nós mesmos. E nós vamos ter que ser forte, constante, corajosa. Tem que ter coragem para pegar essa cruz. Essa cruz às vezes vai estar pesada. Às vezes nós vamos ter que arrastar, às vezes nós vamos ter força para carregar um pouquinho melhor.
Mas na medida que você vai andando, quando você vê essa cruz, ela vai ficar mais leve. Ela vai ficar mais leve. A cruz fica mais pesada porque a gente ainda não se entregou, né? A gente não se entregou ainda totalmente. Eu queria falar algo também que eu acordei com essa imagem na minha cabeça e eu quero falar sobre isso. Um pão, irmã, para crescer, né, para ele se tornar um pão mesmo, que vai nutrir, que representa a vida, é um caminho solitário do pão, né? Ele fica quietinho, tampadinho por horas para ele crescer. E eu não sei por que eu acordei com essa... É como se fosse um sonhozinho, uma visãozinha de pães quietinho nesse processo do crescimento. Que nós possamos ficar quietinhas, irmãs, no caminho. Reconheça as suas distrações. Reconheça aquilo que está roubando o seu crescimento. Às vezes a gente fica com os mesmos dilemas anos e anos. Deixa eu ler mais um texto aqui que eu me lembrei. Provérbios, capítulo 14. Como eu estou falando aqui, às vezes a gente fica anos e anos com as mesmas dilemas e Deus tem um caminho de novidade para nós. Como Ele chamou ali, Ele disse, vem, eu tenho coisas para te mostrar. Eu tenho árvores que estão dando frutos, eu tenho árvores que estão em flores. Tem muita coisa que Ele quer nos mostrar, irmã. Tem muita coisa bacana, muita coisa maravilhosa, muita coisa profunda. Mas a gente tem que estar no caminho. Provérbios 14, capítulo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Olha que tremendo. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Nós precisamos entender o nosso próprio caminho. Nós precisamos conhecer a nossa história. Nós precisamos querer viver a nossa história. Não é o caminho do outro. Jesus é o caminho, mas cada um que caminhar por ele vai ser um caminho da sua história. É um caminho individual. Nós vamos nos encontrar em alguns momentos no caminho, mas continuaremos seguindo sozinhos com Cristo. Eu vou ler aqui o versículo 11. A casa do perverso será destruída, mas a tenda do reto, do justo, florescerá. E há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final há caminhos de morte. E Deus disse, eis que eu coloco diante de vós 2 caminhos, o caminho da morte e da vida. Escolhe a vida para que viva. Então essa é a mensagem de hoje, que o Senhor fale ao nosso coração. Eu tive que gravar aqui no carro, irmãs, não sei se vocês estavam ouvindo aí a chuva. Sábado, às vezes a casa tá, né, com a família, fica meio difícil. Então eu vim pro carro. Tá chuviscando um pouquinho aqui. E vamos vencer com a graça de Deus. Amém? Eu desejo que todas tenham um bom final de semana. E vamos orar. Senhor, graças te dou. Porque Tu és o caminho. Tu és o pão da vida. Tu tens nos ensinado tanto, Senhor. Tu quer fazer tantas coisas na nossa vida. O Senhor quer nos abraçar, o Senhor quer nos tirar a nossa dor, o Senhor quer nos confortar, o Senhor quer nos curar. Mas nós ficamos tão distraídos no caminho, distraídos com coisas que quer roubar o nosso tempo com o Mestre. Fala conosco nessa manhã de sábado, nos dê um bom final de semana, aquieta o nosso coração, que nós não venhamos nos sentir solidão, mas que nós venhamos aprender a desfrutar da solitude, do caminho com o Senhor, como um romance, como uma intimidade entre o casal. Entre o casal não entra ninguém naquela intimidade. E assim temos que ser com o Senhor, só nós e o Senhor. Nos dê um bom dia, um bom final de semana em nome de Jesus. Amém, irmãs? A canção que eu vou deixar hoje é nova. Eu encontrei ontem e eu achei tudo a ver com o devocional do dia. Tenham um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.